Bom dia, estamos aqui para mais um momento de oração, começando essa segunda-feira, né? O início de uma semana, com reflexão, com orações, com bênçãos, é muito bom, né? Eu sei que é meio cedo, 6h30 da manhã, mas estamos aqui começando mais uma segunda-feira firmes e fortes na presença de Deus. Bom dia, Maria José, bom dia para você que está chegando agora. Um bom dia abençoado, uma paz de Cristo no teu coração. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom estar aqui na presença de Deus e contando com a presença de vocês, é claro, né? Pessoas maravilhosas que estão aqui em busca de Deus. Não estão aqui por minha causa, né? Estão aqui pela graça de Deus que te convidou, porque foi Deus quem te tocou teu coração e falou assim, vem ouvir a minha palavra. Então, nós somos apenas instrumentos. Então, muito obrigado pela tua presença, pelo teu carinho, pelo teu cuidado, por esse zelo que você tem com o nosso Deus. Porque a Ele toda honra, toda glória para sempre. Eu digo sempre, é o que o padre Aldinei me disse, eu só sou o cano enferrujado por onde passa a água cristalina que é o próprio Jesus. Então, que o Espírito Santo nesse dia abra o teu coração para você receber todas as graças, as bênçãos que Ele tem para você, não só nesse dia, mas a vida toda. Mas nós já começando essa segunda-feira, né, iluminados pela essa presença do Espírito Santo, na companhia do nosso amigo Jesus, que é o nosso melhor amigo, dos nossos anjos da guarda, como Pedro Siqueira diz sempre, né? E ontem teve um terço extraordinário, onde estava presente ali São Bento, ninguém menos que São Bento, pensa um negócio desse. Na peregrinação que nós fomos lá com Pedro o ano passado, São Bento também esteve dos momentos de oração da Via Sacra, foi assim, tremendo, extraordinário, né? Então, nós precisamos contar com a presença dos santos na nossa vida, que intercedem junto a Deus por nós, e nós também precisamos contar com o nosso anjo da guarda, ó, cuida da gente, porque o negócio não tá fácil para ninguém, mas então vamos lá cuidar da gente, mas nós temos que chamar. Pedro sempre diz isso, né? Chama o teu anjo da guarda, agarra no teu anjo da guarda, pede para ele, meu anjo da guarda, me cuida aqui. Cuida de mim, anjo da guarda, vá falar com outra pessoa, né? Com o anjo de outra pessoa quando eu precisar de uma situação desafiadora. Então fala pro teu anjo, falar com o anjo da guarda da pessoa para depois já ir apaziguando as coisas para o negócio dar certo, né? Então são momentos assim que parece, nossa, mas é desse jeito que funciona, é desse jeito que funciona. Nós temos que conversar com Deus, com nossos anjos, né? Os anjos ministeriais, porque nós temos o anjo da guarda, mas temos os anjos ministeriais e também quem é casado na igreja, o anjo da família, né? O anjo do casal, enfim. Então, nós temos que conversar com nossos anjos, nossos santos, porque eles vão lá, né, na sala do trono do Pai para levar nossas orações, nossos agradecimentos, nossos pedidos e contar sempre, eu particularmente, que sou devota de Maria, que com a presença de Nossa Senhora, vai lá, Mãe Senhora, né, intercedeu nas bodas de Canaã, um negócio andou mais rápido lá, né, acelerou, então vai lá, pede, né, então, ontem eu postei, quem não viu os stories ontem, o sinal que Nossa Senhora deu para mim, né? Foi assim fantástico. Então, ainda os stories estão ali. Quem não viu, vá lá ver, porque some, né? Daqui a pouco. Mas eu pedi a Nossa Senhora um sinal, né? E ela me deu 3 sinais. Então foi muito bom, né? Então eu falo que funciona, gente. Vai lá, agarra com Nossa Senhora, agarra com seus anjos, né, seus santos protetores. Por quê? Porque eles não vão fazer o milagre, mas eles vão interceder. Maria não fez o milagre na boda de Caná, mas ela, né, intercedeu, lá, ficou um jeitinho, falou com seu filho, né? Ele meio que titubeou, não, é minha hora, mulher. Mas aí ela falou, faz para os servos, faz o que ele mandar. E ele fez o milagre, né? Então, que Deus antecipe, que por meio de Maria, antecipe o nosso milagre, aquele milagre que a gente está esperando, que a gente está pedindo, que a gente, né, tá a tempo, Senhor, tô aqui na fila ainda esperando, então acelera porque o negócio, né, não tá fácil não. Então vamos lá começar? Terço maravilhoso de ontem, né, Pedro? Bicho, fantástico. Maria José tá dizendo aqui, foi fantástico. Fica sempre no YouTube, tá? Como as orações, como as coisas de Deus são atemporais, caso você tenha perdido, você vai lá no YouTube do Pedro. Ele tem um canal agora em espanhol, inglês e português. Então, vá lá e assista, sabe? Mensagens que ele pode ter falado para você que estão lá, tá?
porque geralmente quando ele passa a mensagem ele fala nome e sobrenome, então talvez eu já vi situações em que a pessoa não estava no terço e foi falado o nome dela, e depois quando ela participou do terço, né, um outro momento, ela viu que ela tinha uma mensagem para ela lá. Então, né, Deus fala com a gente o tempo todo. Vamos lá, começando agora efetivamente, né, depois dessa pequena introdução, o nosso 18º encontro. E o tema de hoje é entregue-me cada inquietação. Gente, vocês estão vendo como que Deus tem insistido nisso? Não sei quanto a vocês, mas como a gente às vezes se inquieta por algumas coisas, né? Então, olha só, e ele vem insistindo, entregue-me cada inquietação. Meu filho, saiba que eu o guio e conduzo. Nada sairá errado enquanto o seu coração estiver afinado comigo. Estou no pleno controle de tudo que afeta a sua vida quando está em sintonia comigo. Lance todas as suas aflições aos meus pés. Entregue-me cada inquietação e preocupação. Endireitarei o seu caminho para que não tropece nem se desvie. Nunca houve uma ocasião em que você necessitasse tanto de mim como agora. Eu vou repetir. Nunca houve uma ocasião em que você necessitasse tanto de mim como agora. Eu não sei qual a tribulação que você pode estar passando, qual o desafio, mas a hora que eu li essa mensagem agora pela manhã, Deus dizendo, nunca houve uma ocasião em que você necessitasse tanto de mim como agora, realmente, eu estou passando por uma situação, né, assim, de muito deserto, vamos dizer, não deserto porque Deus não está falando comigo, mas um deserto, assim, eu estou a caminho, é como os 40 anos, né, que o povo judeu esteve, né, saiu do Egito e teve ali até chegar na Terra Prometida. Então, é um deserto, nós estamos numa caminhada. Então, para mim, essa palavra me calhou muito bem, e porque realmente eu necessito muito de Deus nesse momento. Não que eu não necessitei já tantas outras vezes, mas nesse momento eu estou assim numa situação de decisão muito grande. E eu ainda, com meus olhos humanos, eu não estou vendo aquilo que Deus tem para mim. Então eu estou num combate de oração muito grande para que Ele me mostre, para que Ele me conduza, para que Ele me dê perseverança para eu não desistir. Né? Então, assim, e semana passada eu falei para vocês que foi uma semana muito atribulada para mim. E no final de semana ainda aconteceu algo muito desafiador com um irmão meu. Então, assim, né, eu não tinha dormido para amanhecer sexta-feira. Então, foi assim, né, como que o inimigo ele é terrível. Ele vem trabalhando para ir minando as suas forças. E eu confesso que sexta-feira estava bem desafiador. Tanto que no meio da tarde da sexta-feira eu tive que tirar um sono, não estava aguentando. Eu tinha passado a noite em claro. Eu tinha trabalhado a quinta-feira, passado a noite em claro. Então, na sexta-feira chegou um tempo que eu falei, ó, meu Deus, não dá mais, agora eu vou tirar um sono, vou dormir, eu preciso. E de fato, depois comecei umas orações e deitei e dormi. Eu falei, Senhor, eu preciso dormir. Eu preciso, porque meu corpo já não estava aguentando. Então eu tinha passado uma noite em claro e além do combate espiritual, aí abate o físico. Então também ter essa sabedoria de falar, não, agora é o momento de eu preciso descansar. Né? Então, assim, dormi mesmo, eu realmente deitei e dormi. E fui dormir muito cedo também, de sexta para sábado. Por quê? Para eu poder descansar. Então, sábado eu já dei uma descansada maior, né? Fiz o que eu tinha que fazer, trabalhei, mas eu ainda descansei. Ontem também fui à igreja, fui à celebração, mas também fiz caminhada, trabalhei um pouco ontem, mas eu também descansei. Por quê? Porque o corpo vai se abatendo, né? Então, nós precisamos também de estar em Deus, mas também de ver o que Ele quer naquele momento. E esse final de semana, para mim, foi desafiador. Então, eu realmente estou precisando muito da presença de Deus. Eu não sei qual o combate que você está tendo, eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas é importante ter isso. Senhor, me dá o discernimento. Agora é tempo de eu trabalhar, é tempo de eu descansar, porque eu preciso também descansar em Deus. E entregar essa inquietação, né? Porque assim, sexta-feira meu coração estava muito inquieto em razão da noite que eu passei. Então, de manhã foi bem desafiador.
estava bem, né? Eu tinha muita coisa para fazer aqui em casa, eu e os filhos, a gente, né, tinha que fazer faxina, porque eu não tenho faxineiro, então nós todos aqui, sabe, o telefone tocando toda hora, então foi bem desafiador. Então chegou sexta-feira à tarde, Senhor, estou entregando minha inquietação e vou dormir. E assim, não foi nenhum momento de oração, tá? Eu dormi mesmo, eu falei, eu preciso desse repouso no meu corpo para que o Senhor possa agir. Porque essa inquietação não é só a inquietação do espírito, é a inquietação do corpo também. Às vezes a pessoa fica buscando coisas fora. Eu preciso fazer academia, eu preciso fazer isso, como fuga. Tá? Então, assim, não tem nada de mal você fazer academia, muito pelo contrário, é muito benéfico. Mas eu vejo pessoas, e eu tenho muitos conhecidos assim, que fazem 200 atividades como fuga. Então, isso também é uma inquietação. Então, onde eu posso servir a Deus e aonde eu estou servindo porque eu quero, né? Porque é desejo do meu coração e eu senti que é desejo do coração de Deus, ou eu estou fazendo isso só como fuga para eu não parar e não pensar, né? Na minha vida, não raciocinar, não me centrar em mim, porque ele sempre fala, se eu não tiver uma conexão comigo, eu não vou ter com Deus. Então eu vejo muitas pessoas fazendo assim multitarefas, né? Eu sei que hoje nós, né, não tem mais aquela calmaria que era antigamente. Então hoje é tudo muito mais rápido, as coisas são muito mais ágeis, as coisas são muito mais, né, nessa modernidade, mas nós não podemos nos perder nessa modernidade. Por quê? Preciso fazer? Preciso produzir? Ok, mas eu tenho que ver até onde o meu corpo aguenta, né? E aí por isso nós temos que nos conhecer, por quê? Porque talvez seja fuga, mas talvez eu esteja trabalhando e não estou produzindo. Tá? Eu tenho multitarefas, mas produção mesmo nenhuma. É só para eu ter um desencargo de consciência de que eu estou trabalhando, de que eu estou produzindo. Então, assim, a produção não tem nada a ver com o tempo que eu fico trabalhando. É claro que eu preciso dedicar um tempo, seja para qual tarefa for fazer. Então, que não sirva também de desculpa para falar assim, não, eu preciso descansar. E todo dia eu precisar descansar, todo dia assim, além da conta, não é isso? Mas por isso que a gente precisa ter todo, além do discernimento, o nosso autoconhecimento. Aonde que eu estou? Trabalhando realmente, efetivamente, produzindo e fazendo algo bom, ou aonde que eu estou só buscando multitarefas, eu só estou fazendo, sem produzir nada. Então eu tenho um esgotamento. Por quê? Porque eu acabo não produzindo, acabo ficando insatisfeita, mas também aonde eu estou descansando demais e falando, toda hora eu preciso descansar e não está produzindo. Então, gente, assim, parece meio desafiador, mas é só se conhecer. Então vamos traçar o que eu preciso fazer, vou ter meus momentos de oração, vou ter meus momentos de trabalho, vou coordenar mesmo, colocar numa agenda, que é importante isso para eu saber exatamente o que eu preciso fazer durante o dia, mas só que sem aquela preocupação, aquela ansiedade, aquele desespero, aquela inquietação, né? Então, e aquela inquietação da alma, aquela inquietação do físico de fazer, não, eu também preciso descansar, e eu preciso descansar em Deus e eu preciso descansar o meu corpo. Então, assim, nós temos que respeitar também o tempo que nós precisamos para descansar, o tempo que Deus deixou para que nós pudéssemos também repousar nele e repousar o nosso corpo. Porque o mundo hoje cobra muito, né? Fulano faz tanto, eu sei, mas eu não sou igual a fulano. Dentro daquilo que eu preciso fazer, eu realmente estou fazendo, então eu tenho que ser muito honesta comigo. E aí eu gosto muito daquele livro O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira, porque ele fala, né? Eu tenho que ter autorresponsabilidade de saber se realmente eu estou fazendo o que eu preciso fazer. Mas aqui, produzir não tem nada a ver com ficar feito uma desesperada trabalhando 24 horas por dia, porque ninguém aguenta. Então, as inquietações nossas não são só espirituais, são também de pensamentos, sabe aquele pensamento acelerado que fica o tempo todo pensando. Não, eu tenho que acalmar a minha mente, eu tenho que acalmar o meu espírito, eu tenho que acalmar o meu corpo. E entregar essas inquietações para Deus. Senhor, até onde essa minha inquietação é um mover do espírito para eu não me acomodar, ou até onde essa inquietação é uma fuga
para eu não parar e pensar no que eu preciso efetivamente fazer ou para não ouvir a voz de Deus que está querendo, né, falar em mim. Então eu fico buscando preencher o meu dia com um monte de coisas para eu não pensar em mim, para eu não pensar na minha vida, para eu não refletir como eu tenho conduzido a minha vida, para eu não refletir como que eu preciso conduzir não só a minha vida, mas também gerir as coisas que estão no entorno. Porque eu não sou sozinha no mundo. É quem é casado, quem tem filhos. Então eu tenho também pessoas talvez que dependam de mim. Então eu preciso acalmar, né, tirar essa inquietação mental, psicológica e física para eu ouvir o que Deus quer de mim. E para eu efetivamente saber se essa inquietação está atrapalhando os planos de Deus na minha vida, se é uma inquietação em razão de uma fuga que eu estou tendo, ou se é uma inquietação desnecessária, porque tem muita coisa que eu posso deixar de fazer. Eu não preciso abraçar o mundo. Eu não preciso, não tenho. Eu tenho que fazer tudo muito bem feito, né? Trazer resultados em tudo que eu faço, mas também tem aquela tranquilidade de que eu não preciso ser igual a ninguém. Eu não me gente, a comparação é uma coisa horrorosa. Então, toda essa inquietação, tá? Eu não sei qual a tua inquietação, eu não sei por que saiu essa mensagem para nós hoje, né? Então, olha aqui, nunca houve uma ocasião em que você necessitasse tanto de mim como agora. Lance todas as suas aflições aos meus pés e entregue-me cada inquietação e preocupação, cada uma. Então, talvez hoje a tua oração seja: Senhor, o que tem me inquietado? Me mostra. E eu quero te entregar. Me mostra, porque talvez, gente, a gente está tão inquieto que nós nem paramos para ver quais são as inquietações. Então, qual a inquietação que está no meu coração hoje, que está me tirando um pouco o sono, está me tirando, né, do sério, vamos dizer assim? Entregar para Deus. Mostra, peça ao Espírito Santo que te conduza e que mostre qual é o que está te incomodando, o que está te inquietando, qual é a preocupação que você está tendo e que precisa ser entregue a Deus que você não entregou. E aí a autora cita o Salmo 37, 23, que na Bíblia da Ave Maria é o 36, sempre é um antes, tá? Eu tenho, né, a Bíblia Ave Maria e o Salmo é o Salmo do Davi, que fala a certeza da felicidade dos justos. E talvez nós já tenhamos, eu pelo menos já tenha até ele grifado aqui na minha Bíblia, porque é aquele Salmo que fala: confia, põe tuas delícias no Senhor e os desejos do teu coração Ele atenderá. Confia ao Senhor a tua sorte, espera nele e Ele agirá. Só que o versículo que ela cita é o 23. Então, no versículo 23 está escrito o seguinte: o Senhor torna firmes os passos do homem e aprova os seus caminhos. Ou seja, é de Deus que vai vir a nossa fortaleza, né? Mas para isso, nós temos que entregar nossas preocupações. Nisso, como que eu vou fazer isso? Olha, cada qual tem um momento de oração. Eu gosto muito de oração de silêncio, eu falo, né? Já falei para vocês, já teve momentos de oração minha que foram momentos assim de louvores, e não é que não faça isso hoje. Às vezes eu, de repente, coloco um canto de louvor ali e louvo a Deus. Sábado mesmo eu acordei e eu acordei bem, porque eu estava restaurada já, né? Da semana, eu dormi bem. Eu fui fazer meu cafezinho, né? Tranquilo. E aí, gente, eu coloquei um louvor e comecei a louvar a Deus. Depois eu coloquei outras músicas assim que eu gosto também, sabe? Coloquei e comecei a dançar ali para Deus. Sabe como Davi dançou para Deus? Davi louvou a Deus, eu também faço isso. Só que a maioria das minhas orações são orações de silêncio. Hoje, tá? Mas cada um faz do jeito que achar, cada um tem seu momento, né? Deus nos chama, cada um no estado em que nós nos encontramos. Então, se o teu momento é de louvar, de glorificar, né? Cante a Deus, Ele se agrada da tua oração. Se a tua oração é aquela oração de silêncio, de quietude, de mansidão, se a tua oração é um choro, que seja um choro libertador, um choro que cura, um choro que liberta, um choro que é um choro de dor. Senhor, está doendo, vem me socorro, vem colocar um bálsamo de Gileade nas minhas feridas. Então eu não sei qual é o teu momento de oração, mas faça, é importante. E nesse momento, tu colocar tudo que está inquietando o teu coração. Porque talvez a tua inquietação não seja nem tua mesmo.
Como eu disse, sexta-feira eu tive uma inquietação por conta de uma situação com meu irmão. Então, assim, é uma inquietação. Senhor, entrega nas tuas mãos, eu sei que o Senhor vai agir. E eu sei que o Senhor vai agir poderosamente, porque o Senhor é Deus. Então, é entregar mesmo. Não é que nós não vamos ter inquietações, mas nós precisamos entregar muito a Deus. Senhor, eu entrego a Ti. Eu quero entregar tudo. Então, me mostra aquilo que ainda eu não entreguei. Aquilo que ainda eu não te dei para tomar conta, aquilo que eu ainda estou segurando, retendo em minhas mãos e tem pedindo a tua graça na minha vida. Então a tua oração tem que ser sua só, não tem um método. É claro que nós temos orientações de muitas pessoas que já têm uma vida de oração muito maior do que a nossa, e a gente vai pegando um pouquinho ali, mas você vai fazer. Então, por exemplo, você ouve o Pedro Siqueira falar, você ouve um padre falar, você ouve alguém ministrando, um pastor, não sei. Você vai falar, nossa, eu me identifico com essa oração. E aí você vai colocando, incluindo aquilo no teu dia, aquela oração. Então você não precisa ter uma oração igual a alguém. Você pode criar o teu momento de oração com Deus. Mas o que é importante? Ter esses momentos de oração. Sabe? Porque é todo dia. Eu falo sempre, não é buscar Deus como remédio só na hora da morte. Ontem ainda estava na missa e o padre falou algo muito importante e eu até comentei com a minha filha. Eu falei assim, nossa, ontem o padre estava um pouquinho bravo, porque assim, ele é um padre muito tranquilo. Mas ontem ele falou assim, tem pessoas que só vêm buscar, e não está acontecendo só nessa igreja, que vêm buscar a unção dos enfermos, né? Apenas quando o doente já está morrendo. E estão buscando quando eles já estão nos hospitais. E agora, em razão do Covid, não estão deixando os sacerdotes entrar. Tem toda uma limitação. Ele falou assim, aí nós vamos, 1, 2, 3 vezes, não somos autorizados a entrar no hospital. E depois vem falar que é o padre que não foi. Mas por que não buscou essa ajuda antes do doente estar em fase terminal? Porque, gente, não sei se vocês sabem, mas a unção dos enfermos, que a gente falava extrema unção antigamente, né? Ela é para quando você vai fazer uma cirurgia, quando você se encontra num perigo. Então, assim, vou fazer uma cirurgia. Eu já fui. O padre falei, padre, vou fazer a última cirurgia que eu fui, eu pedi ao padre. Falei, padre, olha, eu vim aqui me confessar, vim fazer vou fazer uma cirurgia tal dia, e eu quero que o senhor me dê a unção dos enfermos. Vai que eu morro, né? Sei lá, estou num estado de perigo, mas também para quê? Não é para que eu vá morrer, é justamente para que eu tenha saúde, para que eu tenha vida. Mas é o que? De repente a pessoa está doente, você acha assim que ela está num estado que colocando perigo de morte, né? Porque não é perigo de vida, é perigo de morte. Você pode ir junto aos sacerdotes e pedir para que ele dê a extrema unção que ele falava, né? A unção dos enfermos, nós falamos hoje. Então, as pessoas têm aquela coisa de que era só para quando a pessoa já está na beira da morte. Não é, tá? Então, se você não sabia disso, então agora você está sabendo. Se a pessoa na tua casa está doente, peça ao sacerdote para ir. Então, eu vi que ele falou assim, porque depois a pessoa não busca, ainda ele falou da autorresponsabilidade. Eu ri tanto, porque eu falei, nossa, falou que Paulo Vieira vive falando, né? Ele disse assim, a pessoa ainda tem a cara de pau de depois botar a culpa no padre, porque a culpa é de todo mundo, menos dela que não buscou o sacramental para aquele doente. Ela que tinha que buscar. Aí ela não busca, falhou, deixa para ir na última hora e ninguém vai. Aí, claro que para ela eximir da culpa dela, ela joga a culpa no outro, que é muito mais fácil. E isso é típico de uma pessoa que não tem responsabilidade. Então eu preciso também ser autorresponsável. Gente, a autorresponsabilidade que nós falamos no coach é para a vida toda, sabe? Eu nunca me identifiquei tanto com um livro, eu sempre falo isso, como esse livro do Paulo Vieira. Por quê? Porque eu percebi que na minha vida eu não estava sendo autorresponsável. Então talvez eu não esteja sendo autorresponsável com as coisas de Deus. E eu não estava sendo, tá? Estou falando por mim. E eu não estava sendo, porque Deus estava lá em primeiro lugar para mim nos valores, só que eu estava botando ele em segundo, terceiro, quarto lugar. Então eu preciso ser coerente com os meus valores. Se Deus é um valor alto para mim, eu tenho que acordar falando com Deus, eu tenho que dormir falando com Deus. E eu não estou dizendo que você vai ter que ficar o dia inteiro rezando, não. Mas você pode estar o dia inteiro em oração. Porque a oração, eu gosto muito dos monges beneditinos, inclusive, né, que São Bento foi sábado, então a ordem de São Bento. Por quê? Porque a ordem deles é ora et labora, ou seja, orar e trabalhar. Então eu estou trabalhando, eu estou em oração, eu estou em oração, eu estou trabalhando. Então o tempo todo, se você nunca foi a um mosteiro beneditino,
eu já fui algumas vezes, é maravilhoso. Eles estão o tempo todo orando através do seu trabalho, eles estão o tempo todo trabalhando através da sua oração. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Acorda às 3 da manhã, 2 e pouco da manhã, porque as orações deles começam às 3 da manhã e a gente vai até umas 7 horas da noite. Dorme-se muito cedo para que no outro dia comece a trabalhar de novo. Então, o meu trabalho eu entrego a Deus como uma oração. Senhor, estou entregando o meu trabalho como uma oração a vós. Então eu vou estar em oração com Deus, eu vou estar ali em conexão com Deus o tempo todo. Mas eu preciso ter uma vida de oração, eu preciso olhar para mim com verdade e falar, eu estou cumprindo os mandamentos de Deus. Eu estou cumprindo os mandamentos de Deus. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa generosa, eu sou uma pessoa temente a Deus, eu sou uma pessoa que honra a Deus em atos, palavras, ações. Eu repito isso muito. Por quê? Porque, meu Deus, é muito fácil você falar que é de Deus da boca para fora. É muito fácil você falar que é de Deus quando você está dentro da igreja. Agora, fora da igreja que a gente prova que a gente é de Deus. No dia a dia, nos desafios diários, sabe? E não estou dizendo que nós não vamos errar. Nós vamos errar porque nós somos humanos. Mas eu preciso estar o tempo todo conversando com Deus. Então surgiu uma situação desafiadora, Senhor, eu entrego a Ti, eu coloco nas Tuas mãos, eu confio que o Senhor vai agir poderosamente. E Deus vai agir, mas Ele vai agir à medida que nós confiarmos nele. Porque se nós não dermos essa liberdade para Deus agir na nossa vida, Ele não vai entrar. Ele não é intrometido como o inimigo que vai entrando, né? Que vai penetrando nas brechinhas que nós vamos dando e o inimigo vai arrebentando com a gente. Deus não, Deus ele vai pedir licença porque ele é um cavalheiro, Deus é bom, Deus é justo, Deus é maravilhoso. Então você tem que convidar todo dia, Senhor, vem para a minha vida, faz a tua obra, coloca pessoas para me ajudar, coloca anjos realmente, anjos ministeriais para me ajudar, mas coloca anjos que são pessoas que vão me auxiliar. Então eu sempre digo assim, eu tenho meus anjos, os anjos, né, as criaturas celestiais, mas eu tenho anjos que Deus designou na minha vida, que são pessoas que me orientam, que com uma palavra me orientam, que me ajudam. Nossa, eu tenho, meu Deus do céu, não dá nem para enumerar o tanto de anjos que Deus já colocou na minha vida, que são seres humanos, que eu sempre digo que são os anjos amigos daqui, que me auxiliam e que te auxiliam também. Então assim, eu preciso todos os dias estar falando com Deus. Senhor, está desafiador, eu preciso de ajuda, vem em meu auxílio. Por quê? Porque Deus não vai invadir. Mas eu preciso ter essa intimidade diária com Ele. E eu preciso todo dia aqui, ó, entregar cada inquietação diária. Não é só aquelas grandes inquietações, gente. Porque às vezes a gente pensa assim, só nas tribulações. Não, é todas as coisas que tiram. Porque às vezes uma grande tribulação, talvez ela seja mais resolvida do que aquelas pequenininhas. É que nem os pecadinhos, pecadão, que eu falei outro dia, o pecado maior, você vai lá e confessa pro padre. Aqueles piquititinhos que a gente às vezes acha que não é tão pecado, você vai deixando. Né? Você acha que não, falar mal do outro não é pecado, e aí vai deixando. Por quê? Porque se tornou um costume. E esses são mais perniciosos que o outro. Por quê? Porque eu nem os reconheço como pecado. Então essas pequenas inquietações também do dia a dia, talvez estão tirando muito mais a minha paz do que uma grande inquietação, uma doença na família, alguma situação maior. Então entrega as pequenas inquietações. Nossa, meu Deus, sabe, eu não estou conseguindo fazer aquele trabalho, porque me ajuda a resolver aquele trabalho pequeno, desenvolver aquela situação piquititinha ali que eu preciso desenvolver. Me ajuda, me auxilia, vem em meu auxílio, vem, né, em meu socorro, manda anjos para me ajudar. E entregar, mas eu entreguei, eu tenho que entregar e confiar. Ontem aconteceu uma situação na hora do terço do Pedro, e eu sempre fico doida para que, né, Deus me manda uma mensagem através do Pedro. Gente, já tive até em peregrinação com ele e não saiu nenhuma mensagem para mim. Né, fazer o quê? Eu tenho esse desejo no meu coração, mas não saiu ainda, e também não é, acho que talvez não seja o momento. E ali na hora da oração do Pedro, do terço, eu estava ali, né, doida, querendo que ele me desse uma mensagem. Depois eu falei, mas eu sou muito, né, ou abençoada, que é tudo, né? Nossa Senhora tinha acabado de me dar, na hora da missa, uma mensagem. Eu falei, gente, olha só, eu estava esquecendo daquilo que eu tinha acabado de receber. Como que o humano da gente é miserável, né? Eu olhei e falei, caramba, eu recebi sinal direto de Nossa Senhora. Meu Deus, não é pouca coisa, por que está eu aqui querendo mensagem? Então,
O nosso coração também é muito enganoso, ele quer. Mas talvez não seja a hora, talvez não seja o momento, talvez não seja, né, eu não esteja preparado para receber aquilo que Deus quer para mim. E outra, não sou só eu que preciso receber a mensagem. Tem um mundo inteiro de gente aí com situações muito mais delicadas que precisam. Claro que eu vou continuar pedindo, tá? Vou continuar pedindo, vou. Uma hora dessa Deus, né, acha que é o momento, então ele vai me ouvir. Mas assim, eu também tenho que olhar e falar, meu Deus não tem que ficar falando no trombone todo dia, o tempo todo comigo. Né? Ele vai deixar algum tempo, a gente também no deserto, para a gente amadurecer. E ontem eu falei, caramba, eu já tinha recebido sinais ali, né, de Nossa Senhora. Nossa, fisicamente que ela me mandou uma rosa maravilhosa. Então, quer dizer, eu pedi, ela me concedeu e eu estava ali de novo, pedindo de novo. Então, também me serviu de uma grande lição. Eu falei, gente, só eu? Os outros não precisam de graça. Então, olha só como que o humano da gente é muito egoísta. E eu falo por mim, porque é muito egoísta. Eu falei, caramba, se Deus não mandou é porque não era para dar. E outra, Deus não vai falar para mim da mesma forma que vai falar para você. Talvez para você ele mande uma mensagem assim enorme, né? E para mim é no silêncio. Por quê? Porque o meu crescimento é diferente. Às vezes ele precisa me domar de uma outra forma. Então ele vai me educar. Deus tem uma didática muito diferente, né? Então, assim, para cada qual ele vai fazer da forma que ele entende que é melhor. Mesmo que nós não saibamos que seja bom, né? Porque a gente sempre quer do jeito da gente. Então, a mensagem de hoje é entregar a inquietação. As pequenas, as grandes, aquilo que o teu coração tá, sabe? Senhor, estou entregando. Ou então me mostra, nisso não tem inquietação nenhuma, glória a Deus. Mas mostra, pede para ele mostrar. Mostra aquela inquietação que você ainda não entregou. Mostra, Senhor, ó, eu quero entregar essa inquietação, está, né, tá aqui me incomodando, é pequenininho, mas está incomodando, então estou te entregando nesse dia. E confiando de que Deus vai agir, confiando que Ele vai fazer, como está aqui ó, no Salmo. Confia, o Senhor, a tua sorte, espera nele e Ele agirá. O Senhor torna firme os passos do homem e aprova os seus caminhos. Salmo 36, depois, caso vocês queiram ler ele inteiro, é um salmo aí que tem 40 versículos, mas é um salmo gostoso, sempre eu faço ele. Então, e Deus reforçando no final, não esqueça, nunca houve uma ocasião em que você necessitasse tanto de mim como agora. Então, se essa frase, se essa palavra foi para você, comece a prestar atenção. Por que eu estou precisando tanto de Deus nesse momento? Por que eu estou precisando tanto de Deus nesse momento? E eu talvez não esteja dando a devida atenção. Então, se eu estou precisando muito de Deus nesse momento por causa de uma situação, agarra nele. Agarra, gente, é sério. Senhor, fica aqui comigo, eu preciso da tua presença porque eu sozinha não consigo. Não tem, Paulo dizer, quando eu sou fraca é que eu sou forte, na fraqueza é que eu sou forte. Por quê? Porque na minha fraqueza Deus vem agir em mim. Então eu preciso de alguém com poder o suficiente para resolver essa situação, porque sozinho eu não atravesso esse deserto. Eu, por minhas forças, não seja arrogante e prepotente de achar que pelas suas forças você consegue. Eu preciso de Deus. Então, se Ele está dizendo que nunca houve uma ocasião em que você necessitasse tanto dele como agora, e está dizendo isso para mim e para você, e se isso calhou, né? Se isso foi ao teu coração, então examina no que eu preciso, o que eu ainda preciso fazer para que eu fique mais próximo de Deus, porque eu estou precisando dele. Mas para ele vir em meu auxílio, eu tenho que chamá-lo e tenho que estar em comunhão com ele, momento de oração. Então, talvez nesse momento é um momento em que eu preciso orar mais. Talvez nesse momento eu preciso deixar as outras preocupações para poder estar mais próximo de Deus. E é assim que nós vamos vencendo batalha por batalha. Até chegar o dia final que nós vamos vencer, né? Essa guerra toda. Nós vamos vencer pequenas batalhas ou grandes batalhas. E aí para um dia a gente está junto de Deus. Mas só que enquanto isso nós vamos ter que vencer essas pequenas batalhas. Mas é entregando a Ele, confiando nele, mas tendo também conexão com Ele. Porque Deus não vai agir se você não pedir. Ele é um cavalheiro. Ele não vai arrombar a porta do seu coração, da sua casa, né? Da sua casa, quando eu digo a sua casa aqui, para poder adentrar. Então abra as portas do seu coração e abra as portas da sua casa. Aqui na minha casa eu faço oração assim.
Eu abro as portas, eu convido os anjos para entrar, eu faço aspersão com água benta aqui, faço minhas orações, bota anjos poderosos cuidando, né? Os anjos ministeriais. Então, nós precisamos ter esse momento de oração. Se você não faz, faça, tá? Água benta, óleo exorcizado, sal exorcizado. Sal bento, minha filha, aqui em casa tem, sempre. Por quê? Porque eu preciso usar dos sacramentais para invocar o nome de Deus. Eu não sei o que foi invocado na minha casa ou por algumas pessoas que podem passar pela minha casa, que tem contaminação. Então, eu tenho que fazer uma libertação aqui nessa casa. Orações de cura, libertação. Preciso fazer, tá bom? Mas sempre lembrando, confissão, para nós que somos católicos, e missa com comunhão. Maior cura e libertação não existe, tá? Então, se você não está em dia com a sua confissão, com a sua comunhão, volte para Deus, porque Ele está lá esperando você. Que você tenha uma semana abençoadíssima. Amanhã às 6h30 estaremos aqui novamente, se Deus assim o permitir, se for da vontade dEle. E agora vamos para o nosso trabalho diário, entregando sempre a Deus, né? Ora et labora, orar e trabalhar sempre. Um grande beijo para você e que o Espírito Santo te conduza e te ilumine para que você entregue as inquietações que você ainda não entregou. Beijo, gente. Paz e bem para vocês.